Estamos começando mais um dia nesse trecho nessa região que a gente escolheu para fazer o nosso trabalho, e vamos começar mais um trajeto agora pela PE 365, a via que faz a ligação entre os municípios de Serra Talhada e Triunfo, passando pela cidade de Santa Cruz da Baixa Verde. Dá início aqui agora no quilômetro 0 da via. A princípio, aqui no trecho que passa ainda pelo município de Serra Talhada, a via ela é relativamente larga. Ela tem áreas de escape, acostamentos e etc. Pelo fato de ser uma via ainda com uma região onde tem muitos moradores, onde tem comércio, e também é mais sinalizada, tem mais quebra-molas, justamente por isso, por ter um tráfego maior de pessoas. Aqui nesse trecho, por exemplo, tem esse quebra-mola por onde acabamos de passar, e tem mais um à frente, logo à frente ali, antes mesmo. São dois, olhando aqui são dois quebra-molas. É uma área residencial e comercial, por isso talvez ela seja tenha, digamos assim, entre aspas, uma estrutura melhor do que os demais pontos da via. A estrada tem um pouco mais de 20 quilômetros, que faz justamente essa ligação entre os municípios de Serra Talhada e, em cima da serra, no brejo de altitude, o município de Triunfo, passando por Santa Cruz da Baixa Verde, que até 1991 foi a sua emancipação, ainda era território de Triunfo. Hoje já é um município, já como conhecemos o município de Santa Cruz da Baixa Verde. A região é toda cortada, ela corta vales, ela é toda cortada por vales, então é uma região bem bonita. Agora no começo do ano, chuvas foram marcantes aqui no sertão, acredito que desde Sertânia para cá. Sertânia é um município mais próximo daqui, um dos municípios mais próximos daqui. Desde Sertânia para cá, fortes chuvas passaram pelo local e a vegetação está toda verde, diferente de quando passamos por aqui no período de finados do ano passado, que a vegetação estava completamente seca, como vocês podem conferir também nas fotos que acompanham esse especial. Tem fotos do semestre passado e desse semestre também. Ao longo do percurso, a gente percebe vários cruzeiros que marcam acidentes, desde acidentes mais antigos até acidentes mais recentes, como nós fomos testemunhas oculares de um pai que estava levantando a cruz para o seu filho. Ele não quis gravar a entrevista, nós respeitamos o momento dele, obviamente. Bem recente, a cruz é à minha esquerda, à esquerda do vídeo, mais à frente, uma cruz nova, uns cruzeiros brancos. Não sei se vai ser possível ver, mas é logo à esquerda. A via, apesar de asfaltada, ela não tem uma estrutura muito boa. A gente percebe que vários tapas de buraco passaram aqui, mas não foi muito efetivo. Eu acho que o asfalto não foi de tanta qualidade assim. Vamos tentar fazer a ultrapassagem.
pessoas costumam entrar na via sem ao menos sinalizar, e nenhuma vez é de praxe isso acontecer aqui. Por isso o cuidado do motorista tem que ser redobrado, e aí os acidentes são recorrentes por conta disso, muitas vezes por conta de má conduta dos motoristas, digamos assim. Já chegamos em um trecho em que a vegetação começa a cobrir uma pequena área que poderia servir como área de escape, muito embora seja, talvez nem caiba um carro direito, nem cabe um carro direito. Então, com essas chuvas, a vegetação também cresceu, os cercados das propriedades são muito próximos à faixa de rolagem, então é complicado. Às vezes a gente não consegue distinguir o que é pista e o que é propriedade, digamos assim. A gente não tem um acostamento seguro. É uma via que é extremamente importante, que ela faz uma ligação aqui de Serra Talhada, da cidade de Serra Talhada até a cidade de Triunfo, que é, segundo os moradores e a prefeitura local, é o quarto polo no Carnaval de Pernambuco. Então é uma cidade de extrema relevância para o cenário cultural, para o cenário econômico do estado. E a via que dá acesso a essa cidade, ela é um tanto perigosa, como a gente pode ver. A gente se deparou ali com um carro entrando na via enquanto estávamos fazendo uma ultrapassagem. E apesar de perigosa, ela é uma pista de faixa contínua, é uma pista de mão dupla que é cortada por faixa contínua, ou seja, o motorista pode fazer ultrapassagem. É meio permitido fazer ultrapassagem. Em alguns trechos a gente pode ver faixa contínua e faixa pontilhada. Melhor dizendo, ela é uma pista com faixa pontilhada, perdão, que a gente pode fazer ultrapassagem. Em alguns trechos ela tem faixa contínua, em outros ela tem a faixa pontilhada, faixa segmentada, que nos permite e nos bloqueia ao mesmo tempo de fazer, mas em maior parte do trecho ela é faixa segmentada. A região é muito bonita, a gente percebe que os transeuntes têm que conviver com a pista e com os carros ao mesmo tempo, porque para o deslocamento deles, muitas pessoas que vão a pé, esse deslocamento é necessário que eles vão pela pista. Não tem uma área de segurança para eles. Então, eles convivem com isso, já faz parte da rotina dos moradores locais. A gente passou um pouco mais de 10 quilômetros e ao longo da via a gente só viu lombada na saída de Serra Talhada e agora aqui, que eu acho que ainda é território de Serra Talhada. Acho que ainda é distrito de Serra Talhada, assim. Distrito de Serra Talhada aqui. Por ser uma área onde tem tráfego de pessoas, travessia de pessoas, tem lombada, esse redutor de velocidade. A região, embora para os autos do Departamento de Estradas e Rodagem, da legislação, seja uma região urbana, é notório que a gente vê, é notório que é uma região extremamente rural. São propriedades rurais, pessoas que criam gado, pessoas que plantam para sobreviver. E isso vai da região inteira. A gente percebe no trecho inteiro, nos 20 quilômetros, mais de 20 quilômetros um pouco. Com certeza mais, acredito que 25, 27 quilômetros da pista é de propriedade rural, até chegar em Triunfo. E outra observação é que não existe iluminação pública. É um trecho
que a gente só pode contar com a luz natural mesmo. De noite, para trafegar é bastante complicado. Tem trechos que a visibilidade é nula, porque no percurso existem curvas sinuosas e é realmente bastante perigoso. Os motoristas aqui andam em velocidade muito alta, principalmente veículos que vêm com carga e veículos que fazem lotação. Eles andam em velocidades talvez superiores ao que uma via arterial pede, segundo o Código de Trânsito brasileiro. Mas a gente se impressiona realmente com a beleza do local e se pergunta por que um local tão bonito pouca gente conhece, um local tão interessante, e para ter acesso a esse local a pista não tem uma qualidade, a qualidade que merecia. A gente começa a perceber à medida que a gente avança na pista que o terreno começa a ficar diferente, as casas começam a ficar embaixo do vale, as casas começam a ficar mais no nível abaixo da pista, por conta justamente do declive, das depressões que começam a acometer no terreno. Já chegamos em território do município de Santa Cruz da Baixa Verde. Aqui é o distrito de Jatiuca. E é o outro ponto em que a gente percebe a presença de redutores de velocidade, de lombadas. Por ser um trecho urbano e é necessário que haja redutores de velocidade ao longo da via. Mas outra observação também é que desde que saímos de Serra Talhada, a gente não percebe nenhuma placa, nada que indique, nenhuma indicação, nenhuma informação ao longo da via sobre curvas sinuosas, sobre estrada perigosa. Acho que podemos perceber na saída de Serra Talhada e aqui no distrito de Jatiuca, que são placas precárias, não são placas oficiais, acho que normalmente são utilizadas em trechos estaduais e trechos federais, então provavelmente feita por moradores. E agora estamos chegando no pé da serra, já começando a subir, e a gente percebe que agora a pista começa a ficar um pouco mais sinuosa e com isso trazendo mais perigos. Quando eu citei que as casas ficam em um nível abaixo do nível da via, a gente percebe que isso também se torna um agravante para o perigo, porque um acidente em que um motorista perde o controle do carro e sai da via, ele pode muito bem cair em uma casa dessa. E o acidente toma uma proporção muito maior ao atingir mais pessoas. Por ser uma região de serra, uma região montanhosa, a gente
nota que a via ela também tem a eminência. A gente pode perceber mais na frente que na construção da via, na concepção da via, foi preciso explosão ou quebra de terrenos rochosos, e a gente percebe que isso também pode se configurar como um perigo, porque em uma época de chuva uma pedra dessa rola para a pista, além de impedir o tráfego, pode bater em alguém ou pode, enfim, atingir algum carro. Estamos chegando próximo ao quilômetro 19 da PE-365 e contabilizamos, dentro da nossa catalogação, nós contabilizamos até aqui o quilômetro 19, 29 cruzes ao longo desse trecho, de Serra Talhada até aqui, ó, os pedestres aí convivendo com os carros constantemente. A atenção do motorista tem que ser redobrada e o cuidado também. Estamos chegando num trecho conhecido pelos locais como Curva do S. Como o próprio nome já diz, subentende-se que é um trecho bastante sinuoso e perigoso. Segundo a prefeitura e segundo os moradores de Santa Cruz da Baixa Verde, ocorria bastante acidente, mas não necessariamente na curva, mas nos entornos da curva. E às vezes o motorista conseguia fazer a curva, mas não conseguia completar o restante do trajeto e batia, enfim, caía. A gente pode perceber que a curva é bem sinuosa, essa próxima, tendo como referencial esse veículo na frente. A gente vê que é uma curva onde o cuidado tem que ser redobrado. Mais uma vez, não tem área de escape. É como eu acabei de falar, são pedras de um lado e um desfiladeiro do outro. Então, embora tenha uma barra de proteção, que já foi solicitação de uma moradora local, Dona Neilda, que mora em um sítio, nos sítios aqui na região. Segundo ela, depois da instalação dessas barras, não houve mais acidente nesse trecho. Mas a gente percebe que ainda aqui tem cruzeiros. Aqui à direita do vídeo, por exemplo, tem 4 cruzeiros. Não foi do mesmo acidente, mas é recorrente no mesmo ponto. A placa que indica que estamos chegando em Santa Cruz da Baixa Verde não tem visibilidade nenhuma. Já está toda enferrujada, se deteriorando, e a gente sabe que está chegando em Santa Cruz da Baixa Verde porque a gente já conhece a região, estamos falando para vocês, mas se for depender de indicações de placa, realmente só um olhar muito atento para perceber que a gente está chegando realmente. Depois da subida da curva do S, agora vem uma descida tão sinuosa quanto aquela subida que passamos. Já nos entornos da entrada do município. Uma outra curiosidade
segundo informações que temos das prefeituras locais, a região ela é toda formada por minifúndios. Então, segundo a prefeitura de Triunfo, quem tem mais de 10 hectares aqui até tem muito. Quem tem 10 hectares aqui de terra tem muito, porque é como se tivesse ocorrido uma reforma agrária meio que natural. Então, várias propriedades e até o acesso para a gente ter nessas propriedades, para a gente chegar a essas propriedades, é bastante complicado, porque a entrada para as rodagens, que é como é chamado essas estradas de terra pelo interior, a entrada para essas rodagens são bem perigosas. Então, até para a gente acessar essas pequenas propriedades para querer visitar, ou até mesmo os próprios moradores têm que tomar muito cuidado. E aqui já estamos chegando no portal de entrada do município de Santa Cruz da Baixa Verde. Esse município, como eu já disse, tem 25 anos de emancipação e de emancipação política. Tem quantos anos? De 97. Foi emancipado politicamente em 97. Na entrada do município de Santa Cruz da Baixa Verde tem 2 lombadas. Depois desse trecho todo, sim, outro perigo que é fácil a gente perceber aqui são animais na via. Não tem espaço para eles, os donos os amarram na beira da pista e é muito comum que eles avancem contra a pista. E aqui na entrada de Santa Cruz da Baixa Verde tem 2 lombadas que foi solicitado pela prefeitura ao Departamento de Estradas e Rodagem que fosse instalada isso por conta de um acidente que aconteceu em 2012 com um rapaz conhecido como Galego do Alvani. E ele estava numa motocicleta, ele mais um amigo e seu filho de apenas 7 anos. E se chocou contra um carro. O garoto sobreviveu e os rapazes faleceram. Foram vítimas desse acidente. E após esse acidente, foi instalado as lombadas. Aqui à esquerda do vídeo a gente pode ver aquele monumento azul. É a famosa Cruz dos 16. Aqui é a Curva dos 16. Em 1965, um caminhão com 32 pessoas e carregado de farinha de trigo vinha de Triunfo para abastecer a região de Santa Cruz, quando ele perdeu o freio e ao chegar na curva que hoje é denominada Curva dos 16, caiu e 16 pessoas vieram a óbito. 16 ainda sobreviveram, mas nem todas hoje estão vivas. Conversamos com o seu Armando, o motorista desse caminhão na época. Hoje faz 51 anos que o acidente aconteceu. E ele nos deu toda a informação sobre como aconteceu e que realmente foi bem traumático, não só para ele, como para a cidade inteira, já que a cruz tornou-se uma lenda. A história da Cruz dos 16 tornou-se uma lenda aqui na região.
E embora a gente gostaria que, à medida em que avançássemos, à medida em que avançamos na via, embora a gente gostaria que ela fosse melhor, ela continua com as mesmas características. Um desfiladeiro de um lado, uma barreira de outro, pista sem acostamento, as cercas mais próximas. A gente está notando um caso aqui na nossa frente de um passageiro na moto sem capacete. É comum por aqui, as pessoas costumam, alguns usam, outros não. Então é um outro tipo de infração em que é fácil a gente perceber por aqui. Como a gente já chega num trecho mais urbano, embora ainda tenha muitos sítios, a gente percebe casas mais muradas. E os muros também se configuram como os cercados. A gente vê aqui à direita do vídeo, cerca, e à esquerda muro. E parece que não são só proteções para as residências, como também parece que muram a via. A gente olhar por esse ângulo, parece que a via é toda murada. Esse é o último trecho em linha reta da PE 365. Após o fim desta reta já é o portal para a cidade de Triunfo. E que é onde ela já muda de PE, porque já está cortando uma cidade, para se tornar uma avenida. Segundo os secretários de obras dos dois municípios, de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, tanto Santa Cruz quanto Triunfo, eles não têm responsabilidade nenhuma sobre a via. Muito embora já tenham feito solicitações para melhoria, como o serviço de tapa-buraco, que inclusive foi feito recentemente, mas como implantação de sinalização, eles não podem fazer nenhum tipo de serviço sem ter a autorização, ou simplesmente não podem, sem ter a autorização do Departamento de Estradas e Rodagens, porque é uma via de total responsabilidade do Estado, já que leva o nome de PE, é a PE 365. Então, tudo isso que foi feito aqui, lombadas, que já são lombadas antigas, foi feito pelo Estado, porque a via é de responsabilidade do Estado, o município não pode. Aqui em Triunfo a gente percebe sinalização, lombadas, porque já é antigo, já é um trecho urbano maior, assim como Serra Talhada. Mas ainda tem alguns moradores que fazem as suas próprias sinalizações, como a gente já viu, placas de lombada e algumas placas presas às árvores. E embora seja um trecho mais urbano, a gente consegue perceber, como na imagem agora, os pedestres na pista. Mesmo assim não tem calçada, embora tenhamos chegado numa cidade, um trecho mais urbano.
já os metros finais da pista. Que também não tem um asfalto com a qualidade que gostaríamos de ter. Os cantos da pista são quebrados, percebe buracos no canto da pista. Isso não só aqui, ao longo do trecho inteiro, desde Serra Talhada aqui, é bem complicado.